Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá, essa é a aula 2 do nosso curso de Matemática do Ensino Médio. E nessa aula vamos falar sobre conjunto unitário, vazio e conjunto universo. Vamos começar com o conjunto unitário. O que é um conjunto unitário? Como o nome sugere, é um conjunto que tem apenas um elemento. Vamos dar aqui um exemplo. Então, no primeiro exemplo, eu vou definir um conjunto A como sendo conjunto formado pelo elemento x, tal que x é o elemento neutro da multiplicação. Ora, qual é o elemento neutro da multiplicação? Apenas um número. Esse número é o número 1. Então, repare que esse conjunto tem apenas um único elemento, que é o número 1. Então, ele é chamado de conjunto unitário. Um outro exemplo de conjunto unitário poderia ser um conjunto P, formado pelo elemento x, tal que x é um número primo par. O único número primo que é par é o número 2. Então, esse conjunto representa um conjunto unitário de apenas um único elemento. Ficou claro? Bem simples, né? Tranquilinho. Vamos agora falar sobre conjunto vazio. Então, de forma análoga ao conjunto unitário, que, como o nome sugere, tem apenas um elemento, o conjunto vazio é aquele conjunto que não tem nenhum elemento. Ele está completamente vazio, não consigo escrever nada dentro dele. E para representar um conjunto vazio, eu posso me utilizar de duas notações diferentes. Ou esse símbolo aqui, que é uma letra O cortada, ou então as chaves com nada dentro. Essas duas representações aqui representam um conjunto vazio. Tomem muito cuidado na hora de representar esse conjunto, porque muita gente coloca assim, ó. Acha que isso daqui é um conjunto vazio. Quando não, isso aqui está errado. Não se representa conjunto vazio assim. Esse conjunto aqui, na verdade, esse aqui, ó, ele seria um conjunto unitário. Ele é um conjunto formado por outro conjunto vazio. Portanto, ele não é um conjunto vazio. Ficou claro? Para ser conjunto vazio, ou você representa assim, ou então assim. Nunca, jamais assim. Tá ok? Ficou claro? E aí vamos dar, então, um exemplo de conjunto vazio. Vou definir um conjunto B como sendo formado pelo elemento x, tal que x é um número natural ímpar divisível por 2. Como sabemos, não existe nenhum número natural ímpar que seja divisível por 2. Portanto, esse conjunto B aqui é um conjunto vazio. Represento assim ou assim, entre chaves com nada dentro. Essas duas representações aqui são de conjunto vazio. O número de elementos desse conjunto B é 0. Não existe elemento algum dentro desse conjunto. Ficou claro? Ninguém vai se confundir aqui com a notação do conjunto vazio, né? Porque é aí que está o entrave dessa questão. Se não for confundir, beleza. Lembrando que é assim ou assim, tá certo? Vamos ver agora o conjunto universo. O conjunto universo é o conjunto de todos os elementos que eu estou considerando numa determinada situação. E, normalmente, esse conjunto universo ele é representado pela letra U. Então, vamos ver um exemplo de conjunto universo, que aí fica mais fácil a visualização. Eu vou definir aqui um conjunto N, onde eu quero listar todos os elementos x, tais que o x pertence ao conjunto dos números naturais e o x seja menor ou igual a 3. Ora, o meu conjunto universo, nesse caso, é o conjunto dos números naturais. Eu só vou colocar na resposta elementos do conjunto dos naturais. Então, a resposta aqui seria o conjunto N, formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3. Repare que eu não posso colocar aqui nenhum número negativo, ou então nenhum número decimal ou fração, nada disso. Apenas números naturais, pois esse é o meu conjunto universo. Ficou claro? Vou dar mais um exemplo aqui de exercício envolvendo o conjunto universo. Então, exemplo 2, eu quero saber qual é a solução da equação 2x mais 8 igual a 0 nas seguintes situações. Letra A, considerando o conjunto universo como sendo o conjunto dos naturais, e na letra B,
considerando o conjunto universo como sendo os números inteiros. Pois bem, resolvendo essa equação aqui, 2x mais 8 igual a 0, nós temos o seguinte: 2x é igual a menos 8, basta tirar 8 dos dois lados da equação, então vou ter 2x igual a menos 8, e o x é igual a menos 8 dividido por 2, que é igual a menos 4. Basta dividir aqui dos dois lados por 2, e aí, então, menos 8 dividido por 2 é igual a menos 4. Essa é a solução da equação. Mas se eu considerar como conjunto universo o conjunto dos números naturais, então a solução, que eu vou chamar de conjunto S, será um conjunto vazio, né? Que, como eu já falei antes, é um O cortado ou, entre chaves, vazio. Pois não há, dentro dos números naturais, o número menos 4. O menos 4 ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, eu não posso colocar como solução dessa equação dentro desse universo do conjunto dos naturais. Agora, se eu considerar como universo o conjunto dos números inteiros, aí sim, aí a solução é um conjunto unitário e o elemento é o menos 4, já que o menos 4 pertence ao conjunto dos números inteiros. Ficou claro? Então, quando formos resolver qualquer problema, temos que tomar cuidado com qual conjunto universo está sendo considerado, pois dependendo do conjunto pode haver solução, pode não haver, ou se houver mais de uma solução, pode ter só uma dentro daquele universo. Enfim, temos que tomar cuidado e observarmos qual é o universo que está sendo considerado. E agora, para finalizar a aula, um desafio. Então, a equação x² mais 5x mais 6 igual a 0 tem alguma solução se o conjunto universo U for formado pelos inteiros positivos? E pelos inteiros negativos? Será que vai haver solução? Então, essa é a hora de você pausar esse vídeo, tentar resolver esse desafio e agora verificar a resposta. Vou colocar a resposta agora. Então, se você não quiser ver a resposta antes, pausa o vídeo e tenta fazer. Já fez? Beleza? Então, vamos continuar. Bom, para descobrir a resposta dessas duas perguntas, primeiro a gente vai ter que calcular as soluções dessa equação do segundo grau, dessa equação quadrática. Então, resolvendo essa equação, eu posso fazer de várias maneiras diferentes. Eu vou resolver aqui da maneira mais usual para todo mundo, que seria através da fórmula de Bhaskara, que é a fórmula da resolução de uma equação quadrática. É chamada fórmula de Bhaskara só aqui no Brasil, mas beleza. Então, lembrando que toda equação quadrática tem a forma ax² mais bx mais c igual a 0, com a diferente de 0, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que, primeiramente, identificar a, b e c. Nesse caso dessa equação, o a vale 1, o b vale 5 e o c vale 6. E aí eu posso primeiro calcular o delta, que é o discriminante da equação do segundo grau. Ele vai me dizer quantas raízes a equação tem, algumas características sobre essas raízes. Então, o delta ele é calculado fazendo b² menos 4ac. b², 5², menos 4, que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é 6. Então, delta ele será igual a 25, já que 5² é igual a 25, menos 4 vezes 1, que é 4, vezes 6, que é 24. Então, o delta ele é igual a 1. O 1 é um número maior que 0. E sempre que o delta dá maior que 0, nós sabemos que são duas raízes diferentes. Então, essa equação vai ter duas soluções diferentes. Prosseguindo com a solução e aplicando agora a fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, que acabamos de calcular, dividido por 2 vezes o a. Vou continuar a conta aqui em cima. Então, x será igual a menos b. O b é 5, então vai ficar menos 5. Mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1, dividido por 2 vezes o a. O a vale 1. Então, aqui eu vou ter as duas soluções. A primeira, quando eu somar menos 5 com 1, e a segunda, quando eu subtrair menos 5 de menos 1. Então, vamos lá. Menos 5 mais 1 sobre 2. Menos 5 mais 1 vai dar menos 4. Então, menos 4 sobre 2, que vai dar menos 2. E a segunda raiz, menos 5 menos 1. Está aqui, menos 5 menos 1 dividido por 2. Isso vai dar menos 6 dividido por 2, que dá menos 3. Essas são as duas raízes dessa equação do segundo grau. E aí, agora, a gente já consegue responder a pergunta que foi feita. São duas perguntas. A primeira delas diz o seguinte: a equação que a gente acabou de resolver tem solução se o conjunto universo for formado pelos inteiros positivos? Não,
porque aqui deu número negativo, né? Os dois números são negativos. Então, a solução para a primeira pergunta, vou chamar de conjunto S, seria um conjunto vazio. Então, aqui é a solução da primeira pergunta. Não tem solução, por isso conjunto vazio. E para a segunda pergunta, vou chamar de S', o conjunto solução da segunda pergunta. Ora, para a segunda pergunta, sim, a solução seria menos 2 e menos 3, já que a segunda pergunta é, e pelos inteiros negativos? Inteiros negativos, menos 2 e menos 3. Aqui nesse primeiro caso, nós temos que menos 2 não pertence aos números inteiros positivos. Eu tiro o zero aqui, porque se eu tiver com zero, são inteiros não negativos. Aqui no caso é positivo, então não pode ter o zero. E o menos 3 também, ele não pertence aos números inteiros positivos. Já aqui não. Aqui o menos 2 pertence aos inteiros positivos e o menos 3 também pertence aos inteiros positivos. E aí nós temos solução para a segunda pergunta, para a primeira não. Ficou claro? Eu espero que tenha ficado claro, que todo mundo tenha entendido e que sempre tome cuidado com o conjunto universo que está sendo considerado. Pois, como eu mostrei aqui nesse exercício, pode haver solução ou não, dependendo do conjunto que está sendo considerado, beleza? Aproveitamos até e vimos aqui uma revisão de equação do segundo grau. Que beleza! Esse é o canal Matemática Rio, galera. Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Espalhe para todos os seus amigos, para que todos saibam da existência desse curso de matemática do ensino médio. E a gente vai se ver nas próximas aulas, ainda com teoria dos conjuntos, beleza? Então, um grande abraço para todo mundo. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, tchau, tchau.